Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu posso dizer que desde as grandes navegações, né, e como consequência o desenvolvimento do mercantilismo para o capitalismo, o mundo foi cada vez mais se integrando. Perfeito. Então, como se diz, ao contrário do que a gente pensava, certas coisas que seriam impossíveis antes, agora não são permitidas, se não vermos pessoalmente, pelo menos conhecer elas. Com a globalização, por exemplo, da informação. E bom, com o advento do capitalismo, a revolução industrial, a revolução científica, né, que trouxe novos projetos e por aí vai, e que se consolidou com o fim dos grandes impérios coloniais, né, já depois da Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer que a globalização está consolidada e que está aperfeiçoada. Hoje a gente pode, por exemplo, saber que tem a Coca-Cola transparente no Japão e ir numa loja de importados e comprar ela, por exemplo. Ou então comprar numa loja e importar eles. Tem gente dizendo que, é claro, tem o custo da entrega, do próprio produto, né, da alfândega. Mas tem gente que está dizendo que a globalização ela acabou, ou ela está acabando. Por quê? Porque os mercados, os países, eles estão formando blocos. Um exemplo disso é a NAFTA da América do Norte, o bloco europeu, né, com a União Europeia, os BRICS, certo? Entre outros, se você for ver, tem União Africana. Essa questão geográfica e diplomática é um caos per se, e a gente vê que aí entra aquela frase do Marx que diz que tudo que é sólido se desmancha pelo ar. Porque você vai ver que das uniões que a gente acredita existir, na verdade há um grande caos em cada um. Mas enfim, onde eu quero chegar? É até a partir desse caos que a gente vê que a globalização ela permanece. Ao contrário, como eu disse, de que muita gente diz que ela vai profetizar. Por quê? Porque dentro desses blocos haverão o quê? Haverão uma tendência a se fechar. Bom, isso daí é falacioso e isso daí é uma tendência de governos, de ciclos econômicos. Com o nosso nível de comércio, de capacidade tecnológica, é impossível um país ser autossuficiente em qualquer coisa, por maior que o território dele seja. Um exemplo é a China e os Estados Unidos. A China ela tem uma capacidade produtiva enorme, mas não, tanto que fica além do seu próprio mercado consumidor. E os Estados Unidos, ele quer terras raras e não produz em quantidade no seu próprio território, tanto que isso é usado em barganhas contra ele, certo? Então a gente vê que na própria concorrência, no próprio comércio, como sempre, ele vai vir a fazer a paz, como foi há vários séculos. E assim a diplomacia de canhoneiras, como existiu
século XIX, que levou à supremacia britânica, né, Your Greater Britain, né, que seria o império sobre todo o Império Britânico e não só as ilhas. Isso daí vai diminuir, vai ser, não vai deixar de acontecer, principalmente porque o capitalismo já se enraizou em praticamente todo o planeta. Aqueles países que tinham uma relação feudal, digamos assim, ou até de outras formas de produção, para entraram já nesse ramo de capitalismo, de capitalista, seja para exportação, seja para consumo interno, e também de compra e venda de produtos para suas necessidades e para fora. Perfeito? Então, assim, o fim da globalização não vai acontecer tão facilmente assim. É mais fácil, digamos, nós colonizarmos Marte e Marte querer um dia, né, se separar, do que assim essas barreiras, esses blocos que se fecham, esses conjuntos de países que se fecham em blocos, serem algo, uma cortina, digamos assim, um muro totalmente fechado. Isso daí praticamente é impossível, é inviável. Porque, bom, basicamente você vai ter coisas como o desejo de consumidores, né, com contrabando e por aí vai, sendo abastecido pelo contrabando e por aí vai, quanto pela necessidade de novos, de melhora, e pela, a gente sabe que que o país está bem, por causa do comércio, então se quer mais do que liberdade para comerciar. É que nem até por saber disso que faz as pessoas decidirem migrar, por exemplo. E bom, grandes fluxos migratórios são praticamente impossíveis de serem contidos. Então, assim, dizer fim da globalização, não. A gente está descobrindo que tem lugares melhores e que tem lugares que são melhores e a gente nem sabia. E que talvez o melhor para a maioria não seja o melhor para si mesmo. Enfim, isso daí é para cada um, que eu digo muito obrigado pela atenção e que procure ser feliz. Obrigado.